E aí, meu amigo, temos uma inteligência artificial esquerdista? Tá, todas são, né? Mas lulista defendendo o voto no Lula, defendendo o Xandão? Pois é, parece que o Grok, a inteligência artificial lá do Twitter, né? Aquela inteligência que está vinculada ao aplicativo, parece que ela tá dizendo que votaria no Lula se fosse cidadã brasileira. Pois é, que bom que não é menos um voto no Molusco de fato, mas tem algum motivo para isso acontecer? Será que de fato tem alguma explicação? Ela é inteligente mesmo? Tá indicando algo inteligente? O voto no Lula é um voto inteligente? Claro que não, isso tem um motivo, obviamente, por trás dessa história, mas é engraçado ver isso aqui. Inclusive, vou fazer testes aqui com o Grok para ver o que ele vai me responder a esse respeito. Vou repetir as perguntas que a galera fez por aí para ver como a inteligência artificial do Elon Musk vai responder. É claro que a galera tá indo na pilha, na zoação de ser um negócio feito pelo Elon Musk, pela empresa dele, né? Pela rede social, que é dele, não é da empresa dele, enfim, né? Indicando voto no Lula. É engraçado de fato, mas tem explicação por trás disso sim. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Pois bem, o que acontece? Essa Grok, né, ou Grok, ou Grok ou a Grok, não sei. Mas essa inteligência artificial é conhecida por ser politicamente incorreta. Por quê? Ela fala de temas que o ChatGPT, por exemplo, evita falar. O ChatGPT é o isentão, né? O típico isentão de esquerda. Tem essa também tendência a dar respostas de esquerda, mas ele não entra em polêmicas, ele sempre mostra vários lados ali, não sei, não dá opiniões. Vamos colocar assim, se é que uma inteligência artificial dá opiniões de fato. Esse é um outro tipo de debate. Só que o Grok, né, que é um chatbot também, faz imagens e essa coisa toda, e responde os tweets, o que torna ele mais engraçado ainda. Eu não acho tão bom quanto o ChatGPT ainda. Tem potencial, tanto para desenhar, o ChatGPT desenha também, ele faz uns desenhos legais até, não é um Midjourney da vida, mas faz uns desenhos bacanas, fazendo os desenhos do estúdio Ghibli agora, aí, que virou a febre total. Mas eu gosto um pouco mais do ChatGPT de maneira geral do que do Grok, né? Mas enfim, o Grok faz aí imagens falsas de personagens políticos, se você pedir, o ChatGPT não faz, né? Outros também não fazem, né? E, enfim, tem vários itens aqui que são evitados pelos outros sistemas. E o sistema do Elon Musk aqui mete bronca de fato nesse sentido. Aí alguém inventou de perguntar para ele a respeito, né, de política, de voto. Perguntaram aqui, né? Ei, Grok, se você fosse um cidadão brasileiro, em quem você votaria para a presidência? E ele falou o seguinte, ó, se eu fosse cidadão brasileiro, votaria em Lula para a presidência em 2026, por seu alinhamento com democracia, proteção ambiental e bem-estar social. Apesar de preocupações com saúde e denúncias passadas, seu histórico contra a desigualdade o destaca. Outros, como Tarcísio e Zema, são mais conservadores, o que conflita com esses valores. A eleição ainda está indefinida, mas Lula parece a melhor escolha, né? O pessoal começou a fazer perguntas nesse sentido aqui e tudo mais, né? E aí ele falou aqui, o pessoal falou, você vai fazer o L em 2025, né? E ele dá aquela resposta típica, interpretando as coisas, tem uma inteligência bem legal nesse sentido, né? E aí elogiou o Xandão, o pessoal perguntou aqui, ele falou que ele é uma figura central na defesa da democracia brasileira, tal, né? Suas ações, aí ele dá até uma opinião aqui ponderada, né? Que as opiniões geram polêmica, que alguns veem como excessos, outros como necessárias e etc, né? E aí ele falou aqui até mal do Alexandre de Moraes, do Elon Musk na questão com Alexandre de Moraes, né? E etc. Falou sobre as urnas eletrônicas, que os resultados são confiáveis e essa coisa toda assim, né? E aí xingou aqui, o pessoal xingou a inteligência artificial, essas coisas, né? Enfim, o pessoal até que reagiu na brincadeira mesmo em relação a isso aí, né? Eu vou fazer um teste aqui ao vivo e a cores para você com o Grok, diretamente no Twitter, pra gente ver o que ele vai responder, perguntando esse negócio também de presidência da República, né?
Gostou da minha garrafa transparente? Pois bem, né? Para poucos, isso aqui. Então vou acessar aqui o Grok, né? Diretamente, não sei se o pessoal tá usando ali nas respostas, eu vou direto aqui para perguntar. Vou fazer diferente deles, né? Eles perguntaram aqui, então, né? Se você fosse um cidadão brasileiro, em quem você votaria para a presidência? Então vamos lá. Se você fosse um cidadão brasileiro, em quem você votaria para a presidência em 2026? Vamos lá ver a resposta dele em tempo real aqui, né? Então, tá fazendo aqui uma consulta aqui e tudo mais, né? Ele falou que não tem aqui, ó, olha só. Os nomes mencionados são esse aqui, né? Aí ele coloca aqui uns pontos, né, principais aqui de cada um, tá fazendo então uma resposta até bem colocada de fato aqui, pesquisas bem recentes aqui, né, a respeito de intenções de voto, esse tipo de coisa aqui. E olha só, né, dado o cenário, se eu votasse como brasileiro em 2026, inclinaria-me por Tarcísio de Freitas. Olha, mas ele não é eleitor do Lula? Respondeu aqui em tempo real, meu amigo, Tarcísio de Freitas para mim, né, aqui ó. Sua experiência como governador de São Paulo, o estado mais importante economicamente, sua capacidade de atrair tanto eleitores bolsonaristas quanto moderados, sugere um perfil de gestão eficaz e menos divisível. Pesquisas indicam que ele reduz a distância para Lula no segundo turno, o que mostra viabilidade. No entanto, minha decisão final dependeria das propostas concretas apresentadas até outubro de 2026 e do desempenho econômico e social do Brasil até lá. Você viu aqui em tempo real o Grok falando que votaria no Tarcísio de Freitas. Pois é, o que explica isso aí, meu amigo? O que explica é o seguinte, várias coisas. Talvez o Grok responda o que o seu usuário quer. Eu já fiz ali, ele conhece o meu Twitter, né? Eu tô aqui no meu Twitter pessoal, Quintessência, é o que eu uso aqui para debater temas políticos, as coisas do canal, só que nessa plataforma aqui, pode ser que ele conheça o meu viés político e a partir daí ele me dê as respostas. E aí, os engraçadinhos que fizeram essa pergunta aqui provavelmente são de esquerda. E aí o Grok respondeu com base nisso. Por que não? Pode ser que seja algo nesse sentido. Tanto pelo que a pessoa posta, ou talvez pelo que a pessoa tem perguntado no histórico, né? De vez em quando eu pergunto alguma coisa aqui no Grok para ver, peço síntese de notícias para eu procurar também, enfim, né? Não descarto nenhuma dessas duas possibilidades, mas para mim isso aí é puro palpite. Agora, tendência à esquerda de inteligências artificiais, isso tem muito a ver com a forma como elas captam informações, porque elas nada mais são do que um compilado de informações que é processado ali pelos sistemas, pelos algoritmos, né? Então, é uma inteligência que é alimentada com dados. E, tipicamente, esses dados vão vir de fontes oficiais, de grandes sites de notícias. Eles não vão pegar lá para alimentar isso um site pequenininho, né? Opiniões de Twitter, vídeos como o meu, né? Vão pegar os veículos de mídia que tendem a ser mais de esquerda aqui no Brasil, né? Informações do Brasil vão ser tomadas desses veículos, até porque esses modelos são desenvolvidos em outras partes do mundo. O pessoal não tem tanto conhecimento do Brasil para saber o que é viés e o que não é viés. Então há uma tendência de fato de maneira esquerdista, né, a haver uma influência na formação da base de dados das inteligências artificiais. Mas o Grok surpreendeu aqui nessa resposta. De fato, tem ali, né, várias questões aqui a respeito de cada candidato, um negócio bem interessante de fato aqui, né? Colocam aqui o Bolsonaro como sendo um candidato inclusive viável, só que tem um problema da inelegibilidade aqui de fato, né? Ou seja, é uma opinião bastante ponderada dele que terminou por indicar um voto no Tarcísio de Freitas, muito diferente do que tem aparecido aqui. Gostei do exercício, gostei de fato desse teste em tempo real para a gente ver se o Grok é esquerdista, se é lulista ou não. Para mim ele tá falando mais do que a pessoa quer ouvir do que qualquer outra coisa, né? Olha aí, meu amigo, a batata do Lula, o seu presidente, tá assando. Mais uma pesquisa mostrando que a desaprovação dele está altíssima, 54%, de acordo com a pesquisa Atlas Intel, que vamos lá, não é a mais fidedigna, não é a mais confiável do mundo. Tem uns dados bem curiosos nessa pesquisa que a gente vai olhar.
Mas caramba, é generalizado, não tem uma pesquisa que mostra a desaprovação do Lula abaixo dos 50%, o que é algo terrível para a governabilidade dele. Não é por outro motivo, inclusive, que ele perde para todo mundo, meu amigo, em qualquer cenário. Aqui o Bolsonaro é mais bem avaliado que o Lula, vários candidatos são mais bem avaliados que o Lula, e o Lula perde para todo mundo aqui no segundo turno. É uma coisa impressionante, todo mundo que tem alguma relevância política de fato, como nome presidenciável, como possível nome para concorrer pela direita contra o Lula, né? E, obviamente, os principais fatores que levam a esse cenário de depreciação política, perdão, é o fator econômico e o fator também da segurança pública, dados da pesquisa Atlas Intel, divulgada hoje, 1º de abril, não é mentira, você já vai estar assistindo no dia 2 também, então não dá nada. Vamos conversar sobre esse tema, analisar esses pontos, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Então vamos começar pela desaprovação do Lula. Olha só, aqui é aquela questão de aprovo, não aprovo, né? Não é ruim ou péssimo, isso tá no gráfico aqui de baixo, né? Veja que o índice de desaprovação do Lula segue em alta, que é outro ponto para a gente entender por que esse aqui é o gráfico que importa. De fato, a gente vai ver que a opinião ruim ou péssimo caiu levemente dentro da margem de erro, não é nada relevante. O ótimo ou bom caiu também, o regular subiu, né? Mas veja que o regular subiu, a desaprovação subiu também. Então é uma opinião regular, que considera o governo regular, mas que não aprova o governo. Isso pode enganar uma pessoa mais desatenta. Então veja que essa série histórica aqui remete ao início de 2024, quando o Lula estava com um resultado positivo aqui, na casa dos 6%. A vantagem entre aprovação e desaprovação, que já não era grande coisa comparado lá com o início deste governo dele. Esses números se encontraram em novembro do ano passado, houve ali um empate real entre as duas opiniões e de lá para cá a desaprovação do Lula só fez subir e sua aprovação só fez cair. Agora temos um resultado de quase 10% de diferença entre a desaprovação e a aprovação do governo Lula. Isso aqui torna inviável uma reeleição do Lula. No atual cenário, no atual momento, o Lula não ganha de ninguém que vier pela direita concorrendo contra ele. O cara está com o filme queimado, de fato. E olha só, a proporção ruim ou péssimo do governo dele está lá na casa dos 50%, girando nesse patamar, sendo que estava abaixo dos 40% ou na faixa dos 40% em grande parte do ano passado. Olha o quanto isso piorou. E se manteve estável de fato. Pode haver uma flutuação, como aconteceu, bem tênue e bem suave, mas uma flutuação que não se refletiu na opinião ótimo bom, conforme eu falei. A galera que considera isso aqui, os 1/3 da população, se mantém mais ou menos nesse patamar e não volta a subir. O Lula está com problemas de fato. E aí isso se repercute, é claro, na capacidade eleitoral dele. Dá uma olhada nisso aqui, né? Aqui que eu vejo o gráfico, o dado da pesquisa sendo bastante estranho, porque o Pablo Marçal, num segundo turno, aqui é a disputa de segundo turno, o Pablo Marçal é o mais bem posicionado contra o Lula. Não tenho certeza não se o Pablo Marçal é um candidato tão viável assim, tá? Mas ele aparece com 51% contra 46% do Lula. Mas veja aqui, o Bolsonaro ganha do Lula, o Bolsonaro inelegível ganha do Lula, e o Tarcísio de Freitas também ganha do Lula, que são os grandes nomes de fato, bem conceituados para a direita. E eu não gosto quando a pesquisa não coloca Michele Bolsonaro nessa história, porque é um nome forte que está sendo ventilado e que eu acho que tem grandes chances sim de ser o nome da direita para o ano que vem. Já expliquei as várias vantagens dela em relação ao próprio Bolsonaro. O Tarcísio também tem vantagens em relação ao Bolsonaro nesse mesmo sentido, né? Algumas fraquezas, algumas vantagens em relação a ele, né? Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Romeu Zema não têm tração suficiente para enfrentar o Lula neste momento. Essa é a verdade, né? Agora, olhando a questão da avaliação do político em si, da opinião do povo a respeito do político em questão,
de fato, o Bolsonaro também está melhor do que o Lula. Olha a garrafa ficando transparente, né? A garrafa é amarela, não é verde, né? Mas então, veja aqui que nesse gráfico a gente tem a comparação mais precisa dos dados de aprovação e desaprovação. No nível de imagem positiva, o Bolsonaro é líder, né? Tranquilamente aqui com 48% de avaliação de imagem positiva, com Simone Tebet em segundo lugar. Só que o Bolsonaro também tem uma imagem negativa um pouco elevada, né? 49%. Veja que todos os políticos aqui têm uma imagem muito negativa, né? Ronaldo Caiado, 51%, por exemplo, né? A Janja, 58%, o Lula, 53%, Marina Silva, 51%, Davi Alcolumbre, né, 70% de percepção negativa, muito merecida por sinal. Mas veja aqui, né, que a própria Michele Bolsonaro tem uma imagem negativa muito ruim nessa história. O importante aqui é analisar os dados do Lula, né? O cara tem 45% de imagem positiva contra 53% de imagem negativa. A Michele Bolsonaro tem um percentualzinho aqui de não sei, de pessoal que não tem opinião formada sobre ela, que pode vir a melhorar. Agora é importante mostrar isso. O Bolsonaro é o político mais bem avaliado de todos, desses nomes fortes aqui. Porque é uma tendência, e é correta, uma tendência correta, de não gostar de político, de tratar político como escória da sociedade. Tá correto, tem que pensar assim de fato. Agora, dentro disso, né, de uma natural rejeição de qualquer nome político forte que exista por aí, o Bolsonaro é o menos rejeitado, o mais aprovado, pelo menos nesse sentido, né? Quando ninguém aqui tem uma opinião muito favorável, muito pelo contrário, geralmente é uma opinião negativa. Bolsonaro mais forte aqui do que o Lula, inclusive ele teria mais votos do que o Lula se a eleição fosse hoje, ao que tudo indica, né? Veja aqui, se a eleição de 2022 ocorresse hoje, ou seja, a repetição daquele cenário de 2022, Bolsonaro teria 45% dos votos contra 40% do Lula. Pois é, meu amigo, esse aqui seria o cenário. Tudo bem, né, que o Ciro Gomes e a Simone Tebet tiram votos do Lula nessa história aqui, daria para ele recuperar. Mas a verdade é que esse cenário é muito diferente daquele. Mostra o quanto que o povo está arrependido de ter votado no Lula e como ele está fraco para o próximo ano. Muito justo que assim seja. E veja, né? O problema da economia é o principal fator, a inflação, a alta de preços. 3/4 dos brasileiros acreditam que o aumento dos preços de forma geral na economia está maior do que o aumento da renda, ou seja, o poder aquisitivo está caindo. É o fator econômico que pesa muito nessa análise aí. E outro ponto, né? O Lula é bem considerado quando se acredita aqui, né? Quando se avalia a questão dos acertos dele na educação, porque o pessoal acredita, né, que o Lula faz melhor do que o Bolsonaro em matéria de educação, mas é um empate técnico praticamente nesse sentido. Veja que 47% dos entrevistados acham que o Lula é melhor, 45% acham que o Lula é pior que o Bolsonaro em matéria de educação. Empate técnico. Agora, segurança pública, que é uma coisa importante, que o próprio Lula sabe disso, que é importante, falou até recentemente nesse sentido. Vou deixar recomendado para você assistir esse vídeo. 59% dos entrevistados acreditam que o Lula é pior. Só 38% acreditam que ele é melhor. A distância é muito grande e muito relevante no final das contas. Economia e segurança pública são os temas mais importantes para o povo brasileiro. E, meu amigo, a batata do Lula realmente está assando. Olha aí, meu amigo, pesquisa Atlas Intel trouxe uns dados importantes para a gente a respeito de capacidade política do Lula. Eu fiz um vídeo tratando sobre a elegibilidade do Lula para 2026 com base nessa pesquisa, que eu não sei se sai antes ou depois deste aqui. Mas o escopo do atual vídeo, deste dado aqui da Atlas Intel que eu trago, é a questão dos erros e acertos do governo Lula, de acordo com o povo brasileiro. E aqui a gente tem ótimas notícias, né? A gente tem primeiro a percepção clara de que a democracia republicana que nós temos no Brasil é justamente isso, o governo jogando para a galera, fazendo demagogia, ainda que às custas da própria economia, do próprio desenvolvimento,
para se manter viável, para se eleger para mais um mandato. É sempre assim que acontece, não é novidade nenhuma. Só que tem mais coisas interessantes. A gente percebe também que os erros do Lula são muito mais impactantes do que os, entre aspas, acertos, porque acerto de verdade não teve. Até o que eles colocam como acerto aqui para mim é um erro. E principalmente, talvez seja o ponto-chave dessa história, a grande notícia dessa análise, o quanto que o povo brasileiro está mudando de mentalidade. Isso é importante, isso é algo para longo prazo e é algo que dificilmente será revertido. Por exemplo, a grande quantidade de pessoas criticando o governo Lula por tirar os Correios do programa de privatização. Por exemplo, muita gente criticando o Lula por ter trazido o arcabouço fiscal no lugar do teto de gastos. Você imaginou em algum momento na sua vida, nos últimos anos, o brasileiro com esse tipo de compreensão econômica, com esse tipo de convicção econômica? Realmente parece que algo já mudou aqui no Brasil para melhor. Vamos conversar sobre esse tema, analisar esses dados, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99, R$ 7,99, o que ficar melhor para você, mas isso colabora muito com o crescimento do meu canal. Você pode ter certeza disso, não é demagogia, é verdade. Demagogia é o que o Lula faz de fato, porque olha só, né? Os grandes acertos do governo Lula, de acordo com a pesquisa Atlas Intel, é a seguinte, né? A questão do farmácia popular, né? Esse tipo de politicagem do governo, né? Ele colocou mais remédios no farmácia popular. É aquela história, né? Que é a gratuidade para todos os medicamentos e itens do farmácia popular. 87% dos respondentes falaram que isso é bom. É difícil. Aqui já é mais difícil compreender economicamente por que isso aqui é ruim. Falta muito ainda para o brasileiro chegar a essa compreensão. E eu acho que é o tipo de coisa que nunca vai ter assim a maioria da população brasileira entendendo por que isso aqui é ruim, o que se vê e o que não se vê. Tudo bem, isso aqui dá para aceitar, né? Tem outros pontos também aqui, que é o programa Desenrola, o pé de meia, né? Aqui a renegociação de dívidas, né? Que é o Desenrola, o mais acesso a especialistas lá na saúde, a isenção do imposto de renda, como era de se esperar, que nem é uma medida tomada ainda, é apenas uma proposta enviada para o Congresso Nacional, mas o pessoal já aprova isso aí. E a liberação do saque do FGTS também são coisas que era de se esperar que o povo gostasse de fato. Não tem custo nenhum para o governo, não tem esforço nenhum para o governo fazer isso. Liberar o FGTS, esforço nenhum. Mandar um projeto de lei para o Congresso, esforço nenhum. Mas só pela iniciativa, vamos colocar assim, era de se esperar que o povo gostasse disso aqui, de fato, né? Agora, o que o povo mais reprovou nessa história? A taxa das comprinhas, das blusinhas. Aliás, vai aumentar agora em abril, você viu? Vou deixar recomendado um vídeo aqui no canal falando sobre isso para você se inteirar do assunto. Não vou descer nos detalhes aqui, né? Também a retirada de empresas do programa de privatização, muito legal. A adoção do arcabouço fiscal e, claro, né, aquele negócio da taxação do Pix ali acima de R$ 5.000, né? Tem mais coisas também, a gente vai olhar item por item disso aqui, do que foi considerado como positivo e como negativo pela população brasileira nesse gráfico que nós estamos vendo aqui. Vamos olhar em detalhes. E sim, olha só, a garrafa tá transparente no vídeo, né? Fazer o quê? Comecei a gravar assim agora que eu percebi, agora já era. Mas veja aqui, né, que o item mais bem avaliado vou ver se eu consigo aumentar essa imagem aqui para a gente ver de uma forma mais precisa, né? Vamos lá. Vai ficar meio embaçado, mas dá para ver, né? Isso aí, gratuidade para todos os medicamentos e itens do farmácia popular. Olha só, 87% acreditam que é algo positivo, né? Quase uma unanimidade de fato. E o Desenrola vem em segundo lugar, junto com mais acesso a especialistas na saúde e a isenção do imposto de renda, tudo ali na faixa de 76%, 77%, ou seja, 3 em cada 4 brasileiros aprovam isso aqui, esse tipo de medida. Aí na faixa dos 71% tem o saque do FGTS retido. Programa Mais Professores, que é terrível isso aqui, também já falei sobre o canal. Acho que eu vou tentar deixar 2 vídeos recomendados no final desse aqui, se eu lembrar, né, para você assistir.
Tanto que eu falo sobre o Mais Professores, eu não lembro se eu falei aqui no canal também, essa é a verdade. Eu fiz um vídeo Provisão Libertária falando disso aqui, né? E a liberação do saque do FGTS, o Minha Casa Minha Vida também, que são problemas de fato. Assinatura do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Aqui eu já tenho dúvidas se o pessoal entende isso aqui de fato, né? Retomada do programa Mais Médicos, uma tragédia, é claro. Bolsa Família lá nas alturas, olha aí. 61% acreditam ser um problema, mas aqui já começa a ficar interessante. 34% das pessoas acreditam que isso é ruim, desaprovam essa medida. E isso se aplica também ao pé de meia. Olha só, a maior parte das pessoas, né, dos entrevistados, acreditam que é algo bom. Olha aqui, né, 58%, mas 39% acreditam que é algo ruim. Olha que é uma medida que não é tão popular assim, não é uma medida que pende a população para um lado, ela é divisiva, de fato. Tem uma vantagem, entre aspas, aqui de quase 20% entre uma opinião e outra, ok, mas não é o massacre de opinião positiva ao Lula que eu esperava que fosse, né? Por exemplo, o PAC é muito menos criticado do que o pé de meia, né? O novo PAC, que também é muito problemático. A PEC da segurança pública, que é algo ruim também, o pessoal não tem uma compreensão muito boa do que é de forma geral. Mas veja que a coisa começa a ficar interessante aqui falando dos Correios, né? A retirada dos Correios e outras empresas do programa de equilíbrio de privatização, né? Que é esse daqui. Veja que a opinião está empatada com uma leve tendência para a opinião negativa. Então o povo brasileiro quer privatização. Você imaginou em algum momento da história brasileira recente? Vamos colocar 10 anos atrás, você imaginaria isso? Meio a meio a opinião pública a respeito de privatização? Sendo que tem aqui 9% ainda de pessoas que não têm opinião, que podem vir a compreender que isso é a privatização é algo vantajoso para todo mundo, né? Enfim, não é vantajoso para sindicalista e para pelego político, mas para gente de verdade é sim vantajoso, é algo muito vantajoso. Então veja como o Brasil está mudando de fato. E o Lula ajuda nisso. Não querendo, né? O Lula não é a intenção do Lula. Mas é inevitável que o povo brasileiro veja o quanto que esse tipo de política prejudica a economia brasileira. Outro ponto aqui interessante é a adoção do arcabouço fiscal. Muita gente não tem opinião sobre isso, né? 20% aqui. Mas, olha, 43% criticam a adoção do arcabouço fiscal. Entende-se, subentende-se que esse pessoal gosta mais do teto de gastos anterior, essa é a verdade, né? 37% aprovam o arcabouço fiscal, que é aquele percentual de pessoas que baba o ovo do Lula mesmo, né? E aqui começam os grandes massacres da opinião pública contra o Lula. A fiscalização do Pix, 60% das pessoas acham que foi um grande erro do governo Lula, e foi de fato, tanto moralmente falando quanto politicamente, né? A questão aqui também da cota de empregos para detentos em regime semiaberto, 50% acreditam que foi um erro do governo Lula. É outro ponto, né? O governo Lula tem essa pegada, essa cara de que privilegia bandido. Isso ajuda a reforçar essa percepção do povo, né? E o imposto sobre as comprinhas, a taxa das blusinhas, aqui realmente a coisa ficou feia para o Lula. 66%, 2/3 da população acreditam que isso aqui foi um erro do governo Lula, né? Veja então que os acertos do Lula são todos politiqueiros, todos demagógicos, às custas da economia brasileira, porque isso gera mais inflação, uma série de problemas estruturais. Isso é um ponto que a gente não pode deixar de considerar. Mas o que é realmente interessante nisso, volto a dizer, volto a frisar, para mim é o grande ponto dessa pesquisa Atlas Intel, é como a percepção do povo brasileiro a respeito da economia está mudando e mudando para melhor, muito melhor, e é uma tendência inevitável, eu diria. Torço para que seja de fato, né? Meu amigo, o que tem de gado nesse mundo não tá no gibi. É impressionante. Olha essa notícia do site UOL repercutindo um livro, um trabalho aqui acadêmico que foi feito por uns doutores, pessoal que está fazendo doutorado atualmente, enfim, 3 autores que chegaram à conclusão brilhantíssima, precisa de 3 mentes brilhantes para chegar a essa conclusão, de que na verdade o brasileiro paga pouco imposto. É uma falácia falar que a carga tributária aqui no Brasil é elevada. Aliás, é errado usar o termo
carga tributária. Isso tem uma conotação negativa. Eles recomendam o uso do termo solidariedade tributária. E não, isso não é sacanagem, não é brincadeira do 1º de abril, que é o dia que eu tô gravando este vídeo. Isso é sério. Esse livro existe. Você pode comprar por R$ 75, um livro que vai te ensinar como ser gado do Estado. Impressionante, mas coisas que a gente vê no meio acadêmico, sem sombra de dúvidas. Então vamos conversar sobre esse tema, analisar um pouco esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, eu falei recentemente aqui no canal, vou deixar recomendado no final desse vídeo, se eu lembrar, a respeito da carga tributária brasileira, que em 2024 bateu o recorde histórico. A grande mídia tentou disfarçar isso, falando que foi o maior resultado em 15 anos. Só que a série histórica começou 15 anos atrás. Ou seja, a gente só tem comparativo de lá para cá. Não quer dizer que antes a carga tributária foi maior. Pelo contrário, provavelmente era menor. Ela tem crescido de forma constante, essa é a verdade. Aí, mais ou menos nessa mesma época, nesse mesmo contexto, começa a aparecer esse monte de notícias falando sobre não, o brasileiro não paga muito imposto não, que absurdo falar isso, é uma falácia, isso está errado. Quem pensa dessa forma está equivocado. É o que eu sempre falo. Se os dados oficiais, se a opinião do especialista, se o que está lá no texto acadêmico, se tudo isso não corrobora a realidade que os seus olhos veem, esqueça esse monte de bobagem, fique com a realidade que é muito melhor. Esse pessoal tenta ganhar na falácia do ad verecundia, isso, né, o apelo à autoridade. Pois bem, é claro que isso aqui é uma falcatrua enorme, mas o livro do pessoal é esse aqui, ó, Solidariedade Fiscal. Esse é o nome do livro, de fato, você pode adquirir pela bagatela de 75 dinheiros, né, tá aqui, ó, R$ 75 mais o frete. Aí vai depender de onde você mora, né? Foram essas pessoas que fizeram esse livro, lançado esse ano mesmo, né? Aqui, ó, Pedro Humberto Bruno de Carvalho Júnior, Cláudia M. de Cesare e Alexandre Cialdini. O pessoal aqui tem doutorado, aqui, mestre em economia. Essa Cláudia aqui é doutora, né? Aqui sobre um negócio imposto imobiliário. Esse Alexandre Cialdini já é doutor, né? Cadê? É doutor em administração pública, tá fazendo pós-doutorado. Meu amigo, o pessoal aqui é entendido desse assunto de meios acadêmicos, né? Pois bem, então o pessoal do UOL repercutiu o termo aqui básico, né? O assunto principal, e ouviu a opinião desses especialistas a respeito da carga tributária brasileira. Porque ela está atualmente, colocaram aqui 32%, mas a carga tributária de 2024 não foi essa. Foi mais elevada do que isso, acho que foi 34%. No meu vídeo sobre o tema eu falo certinho disso aí. Então, é uma carga tributária similar a países como Espanha e Reino Unido. Então, o que geralmente se fala é que o Brasil tem uma carga tributária de país rico, mas oferece serviços de pobre. E é claro que, como libertário, eu acho inclusive essa comparação uma bobagem. Muita gente fala por aí, você já ouviu, sem dúvidas, talvez até você concorde com isso, né? Não quer dizer que você seja libertário por assistir o meu canal. Mas muita gente fala que, de fato, o problema do Brasil não é a quantidade de impostos, é que a gente não vê retorno disso. Eu não quero ver retorno de coisa nenhuma, eu quero ficar com o meu dinheiro para eu gastar como quiser. Qual é a lógica, qual é o sentido de pegar o meu dinheiro, entregar na mão de um político, para um político comprar um serviço, contratar um serviço e me oferecer esse serviço depois? Não é muito melhor eu pegar o meu dinheiro e eu mesmo contratar o serviço, comprar o produto que eu quero? É muito mais lógico, obviamente, mas há sim esse discurso, há sim esse argumento sendo colocado. E esse ponto é justamente o cerne desse tal livro Solidariedade Fiscal, porque qual que é o argumento central desse pessoal? São alguns argumentos, mas um deles é o seguinte, de que, na verdade, né, a carga tributária no Brasil é calculada, né, você tendo aí uma fração, uma razão, uma proporção, o denominador, aliás, o numerador dessa fração é o total de impostos arrecadados,
O denominador é o PIB. Então você tem uma relação tributos sobre PIB, você tem a carga tributária. Só que eles afirmam aqui que a informalidade no Brasil reduz o PIB. Então, isso aqui acaba reduzindo o montante total. Eles falam que isso não aparece no PIB oficial do Brasil. Então, na verdade, se o PIB fosse acrescido desses 2,3 trilhões de reais, isso representaria um PIB maior, obviamente, um denominador maior, logo uma proporção, um percentual menor do que 32%. Eles estimam aqui 24%, que colocaria o Brasil mais próximo de países como Tunísia, Ucrânia, Bulgária e Lituânia, né? Então, com a colocação, com a comparação do PIB informal. Agora, né, primeiro de tudo, eles têm que responder a pergunta: será que a Espanha e o Reino Unido não têm economia informal também? O que faria com que o PIB desses, a relação imposto sobre PIB, a carga tributária desses países também fosse mais alta, mas nem é esse o problema, tem mais outros temas a serem entendidos nesse argumento deles aqui, que o argumento, na verdade, deles que é falacioso. Olha aí, a garrafa fica transparente no vídeo, né? Essa aqui foi boa, essa eu não esperava. A garrafa é amarela, acredite ou não, não é verde, mas fica transparente no vídeo. Agora eu fiquei surpreso, vai ficar assim até o final dos vídeos de hoje, infelizmente. Mas o que acontece aqui, então, de problemas nesse argumento desse pessoal? Argumento gado desse pessoal. Eu perguntei para o ChatGPT, como bom usuário de internet que eu sou, se o PIB, o cálculo do PIB, não leva em consideração de fato a economia informal. E bem, na verdade sim, eu perguntei se isso, o Brasil, né, o cálculo do Brasil, leva em consideração a economia informal, e sim, né, parcialmente pelo menos, o PIB considera isso. Agora veja que a estimativa brasileira é de que a economia informal representa 17% do PIB, e não 33%, conforme eles colocam aqui, é uma discrepância muito grande. Ou seja, esses números aqui já são colocados em xeque com base nisso aqui, né? Não apenas esse ponto, olha só. Também aqui tem o site Warren Magazine, fala que o PIB também leva em consideração, o cálculo do PIB leva em consideração a contribuição informal, da informalidade para o PIB. Não é realista essa contribuição, ela é estimada, mas não é como se o IBGE deixasse totalmente de fora a economia informal, porque sequer faz sentido. E aí tem outro problema que de fato, né, nós temos na economia, no cálculo de maneira geral da economia e da formação do PIB, gastos estatais. Eu já expliquei isso aqui no canal. Isso é um problema sério para calcular a carga tributária, porque aumenta artificialmente o PIB, sendo que isso não é sociedade produtiva, não é a sociedade criando coisa nova, é o Estado gastando dinheiro, mas isso aumenta o cálculo do PIB. Aí o pessoal fala que não, vai lá para baixo no ranking de tributação, então a arrecadação per capita está abaixo de outros países aqui da América Latina, né? E aí o Brasil tem seguridade social pública, o que é raro na América Latina, então a gente tem essa vantagem aqui. A gente gasta muito dinheiro com a taxa de juros, coloca a culpa no Lula então, porque a culpa é dele nesse sentido. Aí vem a gadice top de verdade, com toda a força. Olha só, quanto maior a arrecadação tributária, maior o IDH do país. Chegaram a essa conclusão. Tem uma correlação aqui, uma altíssima correlação entre um indicador ou outro e outro, né? Mas isso aqui não é um caso de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Países que hoje têm uma carga tributária muito elevada e são desenvolvidos, aumentaram a carga tributária depois de se desenvolverem, não ficaram desenvolvidos por cobrar muitos impostos. Olha que falsa correlação que existe, a inversão do sentido das coisas. É uma coisa impressionante, de fato. Aí colocam aqui, né? Maior arrecadação tributária não atrapalha o desenvolvimento econômico do país, né? Não há relação entre uma coisa e outra. Imagina o nível do trabalho que foi feito aqui, de fato. Aí chegam a dizer aqui o seguinte: termo carga tributária é considerado pejorativo. Pois é, meu amigo, é pejorativo. Você não pode falar carga tributária, porque isso aqui pressupõe que o Brasil tem uma tributação pesada. Olha só. Temos a arrecadação tributária, com a qual fazemos hospital, escola, estrada. Os hospitais no Brasil são uma maravilha. As estradas, então, são impressionantes.
E não é isso aqui que paga lagosta do STF, Alexandre de Moraes usando avião da FAB para assistir jogo do Corinthians, Janja viajando o mundo todo comprando móveis de luxo para o Palácio da Alvorada. Não, a arrecadação tributária não paga isso, paga só hospital de primeiro mundo, escola e estradas maravilhosas, né? Então, eles propõem aqui, né, um termo mais amigável, solidariedade fiscal, a obrigação de todos os cidadãos de recolherem impostos. Pois é, meu amigo, olha que ponto que nós chegamos. Você está empolgado para ser solidário com os impostos? Eu sou da opinião que quem quiser pagar, paga, meu amigo. Quer pagar mais? Paga mais, então seja feliz, seja gado, se é isso que te faz feliz. Mas é impressionante a mentalidade desse pessoal. E principalmente eles querem obrigar todo mundo a seguir isso, né? Os grandes defensores do Estado, os gados do Fernando Haddad, sem sombra de dúvidas, né? Olha aí, meu amigo, a Itália está deixando de existir, pois é. Olha a situação do país, que já foi outrora importante para a cultura mundial, berço do Império Romano. É, você não estava pensando no Império Romano hoje ainda, né? Te ajudei, salvei o seu dia, né, meu amigo? Pois é, a Itália, o belo país. Pois é, olha a situação. Recorde negativo de natalidade. E o pessoal metendo o pé do país. Não só está nascendo pouca gente, não só o número de óbitos já superou bastante o número de nascimentos, ou seja, a população de fato está encolhendo, como os italianos também estão indo embora da Itália, deixando o país no momento em que a Itália tornou mais difícil conseguir a cidadania italiana aqui para os brasileiros, né? Uma situação bastante complicada, que é um reflexo, na verdade, do que acontece no mundo desenvolvido, no Ocidente de maneira geral. Essa porção do mundo, né, tão relevante para a história mundial, tão importante, que marcou realmente o mundo como ele é hoje, como nós o conhecemos, essa porção do mundo está desaparecendo simplesmente por minguar a sua população. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, isso não te custa tanto, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Os números da Itália são deprimentes. Tudo bem que não é o único caso no mundo. O Japão tá péssimo nesse sentido. A Coreia do Sul, meu amigo, acabou. A Coreia do Sul acabou de fato. Mas também França, Alemanha, eu já repercuti vários desses países aqui no canal. Até a China, meu amigo, tá com problemas de taxa de natalidade baixa. Então, a natalidade do país caiu consideravelmente. Foram 370 mil nascimentos no ano passado. Isso é pouquíssimo. De fato, é o menor número da história da Itália, meu amigo. Realmente uma coisa impressionante. De fato, isso é uma representação, representa uma redução de 2,6% em relação a 2023, que já tinha sido o recorde negativo. Era até então o pior ano da história italiana em matéria de nascimentos. 2024 conseguiu ficar ainda pior de fato, né? Esses números são recentes, feitos ali pelo próprio pessoal do IBGE deles, né, que é o Instituto Nacional de Estatística, e de acordo aqui, né, com o que foi noticiado por esse pessoal, a diminuição populacional é um grande desafio, já é percebido dessa forma pelo governo da Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra do país, né? Agora, a taxa de fecundidade torna tudo ainda pior. A taxa de fecundidade, de fato, é a quantidade de filhos por mulher. O quanto que cada mulher italiana tem em matéria de filhos. E o percentual, né, o número, o índice para manter a estabilidade da população é 2,1 filhos por mulher. Porque 2 filhos, né, é o suficiente para, considerando mãe e pai, você estabilizar a população. Quando eles morrerem, terão 2 filhos no lugar. E como você tem ali os filhos que não chegam à idade adulta, né, enfim, coloca-se uma margem de segurança de 0,1 aí. Então, 2,1 é a taxa de fecundidade para estabilizar a população. Qual que é a taxa de fecundidade atual da Itália? 1,18 filho por mulher. Olha que situação, meu amigo. Está muito abaixo, praticamente um ponto abaixo do necessário para estabilizar a população.
É por isso que a Itália está definhando. A mínima histórica dessa taxa tinha sido lá em 1995, quando ela foi de 1,19. Só que naquele ano a Itália teve 526 mil nascimentos. Por quê? Porque a população era maior. Então 1,19 naquela época era muito mais do que 1,18 agora. O problema é ainda pior. Portanto, lá naquela época, considerando, né, na comparação com 2024, contra esses 370 mil nascimentos, estamos falando de praticamente 30% a mais de nascimentos lá em 95 do que agora, 30 anos depois. É um resultado péssimo de maneira geral. E aí você olha para a manutenção da população, considerando o número de óbitos, que foi de 651 mil no ano passado. Ou seja, o saldo da população, né, foi reduzido em 281 mil pessoas só a partir daí, né, o saldo natural, nascimentos e óbitos e mortes. Ou seja, a população da Itália está diminuindo só por causa disso, mas tem outro problema também que tem que ser considerado nessa história. Qual que é esse problema aqui? O pessoal emigrando, o pessoal saindo da Itália. De fato, foram 191 mil pessoas, né, que saíram da Itália, um aumento de 20,5% no número de habitantes que deixaram a Itália para morar em outros países por diversos motivos, obviamente, né? Agora, considerando os cidadãos italianos que saíram da Itália, nem todos esses aqui habitantes, tem gente que é estrangeiro morando na Itália e volta para o seu país ou vai para outro país depois, entra nesse cálculo, nesse cômputo aqui. Agora, os cidadãos italianos, considerando só isso, foram 156 mil que deixaram o país, uma alta de 36,5%. O pessoal está metendo o pé da Itália, essa é a verdade, né? Então, a situação é a seguinte: 217 mil estrangeiros conseguiram a cidadania para morar de fato na Itália em 2024, contra 214 mil em 2023. Então veja que isso aqui, 217 mil, não chega sequer a cobrir, né, as 281 mil pessoas negativas, vamos colocar assim, no saldo natural que nós temos atualmente. E não é uma alta expressiva em relação à questão de fato do percentual, desses percentuais que nós vimos, porque foi uma alta de quase nada, né? Uma alta em número de pessoas de 3 mil novos cidadãos estrangeiros morando na Itália. Contra aqui um número, né, que a gente viu que é muito alto, preocupante de fato, de maneira que a população do país encolheu 206 mil pessoas, né? Olhando aqui em cidadãos italianos, de fato, uma queda de quase 4% em apenas um ano é muita coisa realmente, né? E é por isso que esse IBGE italiano está projetando uma perda na população geral da Itália de 11,5 milhões de habitantes até 2070. 20% da população será perdida em menos de 50 anos nesse ritmo. Fora o envelhecimento da população, que é um problema muito grande. A população ainda se mantém porque o pessoal velho está vivendo bastante tempo. Não é porque está nascendo muita gente. Ou seja, a tendência é que o número de crianças caia muito, o número de jovens caia muito e o de idosos aumente na proporção dessa população. Ou seja, é um cenário totalmente insustentável. Que eu volto a dizer, não é só um problema da Itália, é do Ocidente como um todo. Essa ideia de que ter filhos é um problema, ter filhos é algo ruim. E bem, a verdade é que isso vai cobrar o preço de todo mundo. Não adianta nada não ter filhos. Ah, eu não vou ter filhos e vou guardar dinheiro para a posteridade. Meu amigo, se não tiver quem trabalhe para você, não adianta nada você ter dinheiro. Isso não vai ser suficiente para te garantir a qualidade de vida que você espera. Isso depende de trabalho humano, depende de produtividade. E produtividade e trabalho humano dependem de gente, de pessoas. O mundo não está cheio de gente. O mundo não está sobrecarregado. Precisa de mais gente. Os países estão percebendo isso. Japão, China, a Europa como um todo mundo acordou para esse problema já. O grande desafio, porém, é fazer com que esse cenário seja reversível, porque talvez ele sequer possa ser revertido em algum momento
E a Europa, o mundo ocidental, o mundo desenvolvido, talvez esse povo todo está caminhando para realmente definhar por completo, com a sua população envelhecendo e morrendo sem ter quem ocupe o seu lugar. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.